Boa tarde a todos, todos. Um prazer reencontrá-los aqui, pessoas novas. É, Hoje estamos indo para o nosso último encontro do ciclo de encontros internacional Cultura e Subjetividade, né? O segundo ano que tenho o prazer e o orgulho de organizar junto com meu querido colega Fábio Capri Leite de Castro, né? Um ano passado organizamos Subjetividade e Cultura, que acaba de sair pela Nau Editora, o volume com as palestras do ano passado, né, a maioria delas, as que recebemos os textos, mais um texto meu e do Fábio, né? Esse evento ele é da linha de pesquisa coordenada do Fábio, pelo Fábio, é, Fenomenologia e Hermenêutica, né? Dentro da Escola de Humanidades, da PUC de Porto Alegre, com o apoio do CDA, né? Também em todas as palestras internacionais, tanto ano passado quanto esse ano, tivemos o apoio, o auxílio da tradutora Débora Spatz, né? E hoje teremos o prazer, de receber o Andrés Contreras. Fábio, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas que estão conosco hoje. É um enorme prazer estar com vocês no nosso último encontro do Cultura e Subjetividade de 2024, que com muito prazer, muita alegria, eu organizei e organizo, né, com o professor Marcelo Norberto, que vem fazendo parte da sua pesquisa de pós-doutorado conosco aqui na PUC, pela linha de pesquisa Fenomenologia e Hermenêutica. É é um grande prazer receber hoje o professor Andrés Contreras, que, sem dúvida, vem apresentando um trabalho diferenciado, né, entre aqueles pesquisadores que, na América Latina, mas certamente com uma amplitude maior, internacional, faz um trabalho maravilhoso, realmente dedicado à obra de Heidegger, né? Heidegger e Gadamer em especial. O professor Contreras é doutor em filosofia pela Universidade de Paris-Sorbonne, também Universidade Complutense de Madrid, e tem inúmeros artigos publicados em diversas revistas, né? Como, por exemplo, o Estudia Heideggeriana, né? Ou também a Revista Internacional de Fenomenologia e Hermenêutica, e tantas outras. Recentemente lançou, ah, como organizador, né, e também autor da introdução, o livro La Vida como Lugar de Pensar, Desarrollo e Significado de la Hermenéutica de la Facticidad, de Martin Heidegger, né? Que é um livro que certamente trata de questões envolvendo a fase do pensamento de Heidegger, que é justamente a da construção de uma fenomenologia hermenêutica, né? Ou uma hermenêutica da facticidade, com uma renovada atenção, né, às questões envolvendo o problema da vida nessa fase do pensamento heideggeriano. Então, é realmente com muito prazer que a gente anuncia hoje o nome do professor Andrés Contreras, né, que fará a sua conferência em português para nós, né, Dimensões da Estranheza na Fenomenologia da Enfermidade. Professor, é uma grande satisfação encontrá-lo, ainda que virtualmente dessa vez, né? Estamos à tua escuta. Bom dia, boa tarde para todos e todas. Muito obrigado pela apresentação. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos professores Fábio Caprio Leite de Castro e Marcelo Norberto pelo convite para esta importante série de palestras. Antes de começar, meu dever avisá-los que eu estou aprendendo a português e que é possível que minha pronúncia ou algumas das palavras que escolhi não estejam totalmente corretas. A palestra que lhes apresentarei foi originalmente escrita em espanhol e não pude verificar completamente as traduções dos diferentes textos citados para o português. De qualquer maneira, espero que o sentido da minha proposta seja suficientemente compreendido. Vou compartilhar pantalla um momento.
Eu acho que todo mundo está vendo corretamente a apresentação. Perfeito, obrigado. Então, o título da minha apresentação é Dimensões da Estranheza na Fenomenologia da Enfermidade. Na literatura fenomenológica e hermenêutica recente, a enfermidade tem sido caracterizada como uma experiência limítrofe que muda profunda e radicalmente as reações de significado previamente estabelecidas, nas quais a pessoa afetada vive e funciona regularmente. Hábitos e sensações corporais, formas de comportamento prático, maneiras de se relacionar com outros e com o próprio mundo, são mediados e moldados ao longo da vida de forma significativa por meio da prática e do aprendizado desenvolvidos em uma determinada estrutura histórica e cultural. Isso ocorre tanto em um nível básico, corporal e afetivo, que geralmente passa desapercebido pela pessoa, quanto no nível temático ou reflexivo de sua consciência. Por isso, um colapso de saúde exige, além de mudanças fisiológicas e corporais específicas, um reajuste e uma reconfiguração na rede de comportamentos práticos aprendidos, significados apropriados e estruturas de significado que constituem toda a vida da pessoa. A experiência da enfermidade exige transformações hermenêuticas e existenciais que se concretizam na maneira como a pessoa vive e experimenta o próprio corpo, na compreensão que tem de si mesma, da própria vida, dos outros e do mundo. Para as tradições fenomenológicas e hermenêuticas, o corpo que sofre da enfermidade é um corpo próprio e apropriado, vivo e experimentado, em alemão, Leib, que constitui a própria pessoa. Não é um corpo em um sentido puramente material, Körper, nem é um objeto estranho, Gegenstand, entre outras coisas espaço-temporais, nem, finalmente, um objeto de conhecimento científico. A enfermidade, por sua vez, na medida em que é sentida e sofrida pela pessoa, constitui uma experiência que penetra no plano do significado do eu e na teia de significados do mundo vivido, Lebenswelt, pela pessoa, integrando-os e transformando-os. Usado em um sentido técnico-filosófico, o termo enfermidade refere-se a esse caráter qualitativo e experiencial da enfermidade. Em inglês, reservaríamos o termo illness, que é diferente do aspecto biológico ou fisiológico para o qual o termo disease é reservado e a representação social da enfermidade para o qual o termo sickness é reservado. A tese principal da fenomenologia e da hermenêutica é que o corpo vivo, Leib, e a enfermidade experimentada, illness, tem prioridade ôntica e epistêmica e, correlativamente, ontológica e epistemológica sobre o corpo no sentido objetivo material, Körper, e a concepção puramente biomédica, orgânica ou funcional da enfermidade que corresponde a esta última. Nesse contexto, destacam-se algumas posições recentes que, inspiradas em grande pelos escritos de Martin Heidegger e, ao mesmo tempo, indo além dele, caracterizam o corpo vivo na enfermidade como sendo marcado por uma sensação generalizada de estranheza, mal-estar ou inhospitalidade, Unheimlichkeit em alemão. Refiro-me, em primeiro lugar, aos trabalhos de Matthew Radcliffe, que desenvolve uma teoria de sentimentos existenciais, um tipo específico de sensações, tanto afetivas quanto corporais, que se caracterizam por moldar o senso básico de realidade de uma persona e sua participação no mundo. De acordo com esse autor, a experiência da enfermidade, tanto psíquica quanto somática,
pode alterar drasticamente esse senso básico de ser você mesmo em um mundo compartilhado. Como resultado, o ser no mundo da pessoa tende a se sentir estranho ou desconfortável como um todo, o que transforma as possibilidades de se relacionar e interagir com o ambiente e com os outros de várias maneiras. Em segundo lugar, em sua fenomenologia da enfermidade, a professora Javi Carrel vincula seu trabalho com os desenvolvimentos de Radcliffe, especialmente quando ela trata da perda da confiança corporal que está regularmente presente em tais experiências. Segundo ela, a estranheza do próprio corpo é vivenciada pela persona na forma de uma falta de certeza ou dúvida corporal que faz parte dos sentimentos existenciais tematizados por Radcliffe. Por fim, em uma linha semelhante, Friedrich Speneus propõe uma definição fenomenológica hermenêutica de enfermidade, na qual a enfermidade é concebida como um modo específico de ser que pode ser chamado um home-like being in the world, ou seja, uma forma de ser no mundo na qual a persona não está ou não se sente em casa. Contra o caráter limitado dos desenvolvimentos de Heidegger, Speneus destaca a riqueza fenomenológica proporcionada pelas descrições da literatura e nos casos clínicos que Radcliffe usa para caracterizar os sentimentos existenciais. No entanto, como é bem conhecido, o filósofo alemão Bernhard Waldenfels dedicou seu trabalho às múltiplas figuras do estranho, o estrangeiro, em alemão das Fremde, adota na experiência cotidiana. Por meio desse conceito, Waldenfels fez uma curiosa contribuição à fenomenologia e à hermenêutica, uma contribuição que só pode ser mencionada indiretamente, pois o que está envolvido não pertence propriamente ao campo do fenômeno e do significado. Em outras palavras, a estranheza a qual esse pensador alude não é um fenômeno positivo que se mostra como algo do qual se pode falar diretamente por meio de proposições que se referem a algo sobre algo, e ainda assim corre em meio à experiência cotidiana e é acreditado nela precisamente nessa falta de positividade. Se, em termos gerais, a fenomenologia e a hermenêutica pensam a enfermidade como um fenômeno sentido e percebido, caracterizado pela ruptura e profunda mudança nas estruturas de significado, como um caráter qualitativo e afetivo característico, potencialmente articulável em palavras, Waldenfels se refere à enfermidade como um evento que traz uma estranheza em um sentido ainda mais radical, um evento que ocorre antes do reino do significado, da intencionalidade, de qualquer compreensão de algo como algo. Assim, a ocorrência do estranho, das Fremde, tematizada por Waldenfels, não parece ser identificável com o sentido generalizado de estranheza e mal-estar, Unheimlichkeit, com o qual os autores mencionados anteriormente, Heidegger, Radcliffe, Carrel e Speneus, lidam, cada um à sua maneira. Além disso, o conceito de estranho proposto por Waldenfels desafia a tendência de entender a enfermidade como um evento que ocorre apenas no nível do significado e convida a considerar, de forma mais cuidadosa e radical, o caráter muito perturbador dessa experiência, alheia a uma ordem pré-estabelecida e a qualquer resposta e racionalização subsequentes no nível do significado. O que é essa estranheza de que fala Waldenfels e que atinge a todos na experiência da enfermidade? Como o pensamento de Waldenfels sobre a estranheza pode ser colocado no contexto dos desenvolvimentos contemporâneos da fenomenologia e da hermenêutica da enfermidade? O que a ocorrência da estranheza como tal, das Fremde,
tem a ver com o fato de não estar ou não se sentir em casa, Heimlichkeit, com o qual os autores como Heidegger, Radcliffe, Carrel e Svenelius lidam? Em que sentido pode a enfermidade ser entendida não apenas como uma experiência estranha de sentido, Heimlichkeit, mas também como uma ocorrência do estranho para além do sentido, das Fremde? Esta palestra tem como objetivo examinar as principais dimensões da estranheza na ocorrência da enfermidade nos autores mencionados acima e ampliar seu significado baseando-se, em particular, em alguns dos desenvolvimentos da Waldenfels. Afirmarei que, embora a sensação afetiva e corporal de estranheza, inhospitalidade e mal-estar possa, de fato, ser considerada uma característica estrutural geral da experiência da enfermidade, que domina e modula o campo de possibilidades de percepção e ação da pessoa afetada, ainda é necessário entender melhor o caráter radical dessa experiência. O distanciamento de si mesmo que é apresentado aqui é o tipo de alteridade que ela revela. O sentido radical do estranho ou estrangeiro, das Fremde, desenvolvido por Waldenfels, torna possível explicar a alteridade radical do próprio corpo e o despejo do eu que ocorre na enfermidade e que se refere a um além fora do campo fenomenológico hermenêutico de significado. Esse além deve ser atendido como um elemento constitutivo da experiência da enfermidade. Para colocar isso na linguagem que Heidegger usa na experiência da enfermidade, a hospitalidade, de fato, toma posse do aí, do ser aí, da ser humano, de maneiras muito diferentes, mas é, na realidade, o acontecimento do estranho, das Fremde, que está fora desse aí e que não pode ser propriamente vivido, aquilo do qual essa estranheza sentida e percebida surge e ao qual ela constantemente se refere. Dividi esta apresentação em duas seções principais. A primeira, dedicada ao desenvolvimento da ideia de estranheza e inhospitalidade, Heimlichkeit, como atmosfera predominante sob vários aspectos na experiência da enfermidade grave. A segunda é dedicada à caracterização do estranho, o estrangeiro, das Fremde, como um evento que vai além do domínio do significado e ao qual é necessário responder na experiência da enfermidade. Na conclusão, a relação entre as duas concepções da estranheza é desenvolvida e a necessidade e as vantagens de incluir esses desenvolvimentos em uma fenomenologia da enfermidade são destacadas. Primeiro, estranheza e inhospitalidade como atmosfera predominante na experiência da enfermidade em Heidegger e Radcliffe, somente por razões de tempo. Embora ser tempo, Heidegger não desenvolve o problema da corporalidade do ser aí, nem esteja interessado em explicitar o significado existencial da enfermidade. Sua tematização dos estados afetivos fundamentais, da angústia existencial e do ser para a morte, fornece uma estrutura teórica geral a partir da qual é possível caracterizar a estranheza na enfermidade, como Radcliffe, Carrel e Svenelius demonstraram. Por razões de tempo, centrar-me-ei nas propostas de Heidegger e Radcliffe e mencionarei apenas, de forma geral, os desenvolvimentos de Carrel e Svenelius. O ser humano é um ser que constrói significados, que nasce, cresce e sempre vive em um mundo constituído por significados, em meio a interpretações heredadas, assumidas, apropriadas, criticadas, abandonadas, ressignificadas ou criadas. Em Ser e Tempo, Heidegger aborda a questão dos estados afetivos fundamentais a fim de caracterizar ontologicamente
a forma básica de abertura de significado na qual a existência humana consiste propriamente. O ser aí, Dasein, é caracterizado pela compreensão do mundo em que vive e pela compreensão de si mesmo como parte integrante dele. Esta compreensão predominantemente prática, implícita e imediata sempre se apresenta, quer se tenha consciência disso ou não, em uma tonalidade ou estado afetivo específico. Os estados afetivos revelam como a pessoa se encontra e como se sente no mundo em que habita. Estar afetivamente disposto, de Finnish, que não conheço se é a tradução correta no português, mas existe uma relação entre o fato de se encontrar no mundo, befindlich, sich befinden. Encontrar-se. Encontrar-se. Não é? Ok, estar ou encontrar-se afetivamente disposto abre e determina a totalidade da experiência de si mesmo e do mundo. Toda a compreensão das coisas e de seus próprios assuntos, dos outros e de si mesmo, é sempre e em todos os momentos realizada dentro da estrutura mais ou menos explícita de uma determinada atmosfera afetiva. Para um trabalho que busca abordar o tema da medicina e da enfermidade, é importante observar o fato de que Heidegger chama o ser do Seraí com o termo cuidado, Sorge. O cuidado de si, que é próprio do Seraí, se apresenta, como sabemos, sob as modalidades de ocupação, Besorgen, que se refere ao trato prático com as coisas, e de solicitude, Fürsorge, que visa estar à altura das exigências do encontro permanente com os outros. Ao cuidar do mundo e dos outros, o Seraí cuida de si mesmo e lida consigo mesmo. A esfera do próprio, do que diz respeito a si mesmo, vai além da esfera restrita que, na concepção cartesiana, corresponderia a um sujeito separado do mundo. O ser no mundo com os outros é o objeto permanente do cuidado e é, portanto, o que pode ser afetado na ocorrência da enfermidade. Do ponto de vista da primeira pessoa, característica de todas as explorações fenomenológicas, a própria existência que cada um é, como ser no mundo com os outros, aparece como a condição de possibilidade do conhecimento e da abertura de sentido de tudo o mais. Assim, na perspectiva fenomenológica que Heidegger assume, o significado que todas as coisas têm no mundo em que se habita é referido ao próprio Seraí como termo de todas as referências de significado, como aquilo por meio do qual algo é dado como algo. No início de sua obra, Heidegger diz que o Seraí tem em seu ser esse mesmo ser. Isso significa que a existência humana não apenas é, mas que, junto com essa existência, também lhe é dada a possibilidade de se apropriar até certo ponto desse ser próprio. A compreensão prévia do ser que é a referência que o Seraí tem para si mesmo fazem dele um ente privilegiado, aquele que, de maneira primária, tem de ser interrogado com relação a esse ser próprio. De acordo com o exposto, a ontologia do Seraí se torna uma ontologia fundamental que constitui o horizonte anterior das outras ontologias e que deve abrir o acesso ao problema mais básico e radical do ser como tal e daquilo que torna possível sua compreensão. Dentro da estrutura da analítica do Seraí de ser-tempo, a questão, então, é a maneira de se apropriar do ser que se é de forma adequada e completa. Acima de tudo, levantando em conta a tendência que se tem de se refigurar intencionalmente nas entidades com as quais se lida constantemente e nos discursos implicitamente assumidos, conhecidos e repetidos por todos, que formam a trama histórica de lugares comuns nos quais o acontecimento cotidiano se move regularmente. Embora a interpretação
possibilite tornar explícitas as relações de sentido nas quais se vive anteriormente, e embora a destruição, o desmantelamento abal da história da ontologia possibilite desenmascarar as tendências filosóficas heredadas pela tradição e assumidas acriticamente pelo presente, seu escopo é limitado diante da necessidade de aprender fenomenologicamente a totalidade do AI, que em cada caso é o ser AI. É aqui que a questão dos estados afetivos fundamentais se torna um dos temas centrais na argumentação de ser e tempo, e o caminho que leva à colocação da questão do ser como tal. Na medida em que toda a abertura do eu e do mundo ocorre de forma afetiva, os estados afetivos podem ser usados como um meio para a apropriação fenomenal do AI, que é o próprio eu. É exatamente essa característica que permitirá a Heidegger empreender a tarefa de colocar e desenvolver a questão fundamental de seu pensamento em uma base fenomenal firme. A explicação e a apropriação de sua própria existência como totalidade só podem ser aclaradas na experiência possibilitada por os estados afetivos fundamentais. A apresentação do AI por meio do estado afetivo fundamental da angústia é apresentada nesse trabalho como o caminho e o pré-requisito inescapáveis para a colocação do problema do ser AI, do ser que é e do ser como tal, na medida em que proporciona uma experiência direta do ser AI como totalidade, ou seja, do ser no mundo como um todo. Heidegger faz uma diferença radical entre fenômenos afetivos com um caráter intencional definido, como o medo, e disposições afetivas fundamentais, como a angústia, que, ao contrário dos primeiros, não são direcionados a um conteúdo intencional concreto, mas mostram o próprio horizonte intencional como tal. Enquanto o medo revela um objeto intencional que ameaça um aspecto particular da vida do ser AI contra o qual é necessário reagir, a angústia é caracterizada pelo fato de que ela remete o ser AI a si mesmo como totalidade, ou seja, ao ser no mundo como um todo. O ante da angústia é o mundo como tal, disse Heidegger. Em meio da angústia, o que é encontrado como uma coisa útil à mão ou como um objeto à sua frente, não diz mais nada, perde seu significado e torna-se sem sentido. É precisamente essa perda de sentido que faz com que o ser aí se abstenha de se referir intencionalmente aos objetos como os quais lida na vida cotidiana, mas se refere a si mesmo como o pressuposto necessário de todo objeto intencional. A angústia constitui uma possibilidade privilegiada de abrir o AI do ser AI, na medida em que o isola, retirando-o das relações intencionais concretas e dos lugares comuns nos quais ele se move ou desenvolve diariamente, e remetendo-o ao ser, a seu próprio ser. A este respeito, Heidegger comenta: por outro lado, a angústia traz o Dasein de volta à sua constante absorção no mundo. A familiaridade cotidiana entra em colapso. O Dasein está isolado, mas isolado como ser no mundo. O ser-em assume o modo existencial de não ser em casa, Zuhause. É isso que queremos dizer quando falamos de estranheza, Unheimlichkeit. Um momento. Esse sentimento de inhospitalidade, de não estar ou não se sentir em casa, que, de acordo com Heidegger, pode envolver sensações corporais e certas mudanças fisiológicas, significa que o ser aí tende diariamente a fugir da angústia que faz parte de sua própria existência
e busca refúgio repetidamente nas ocupações cotidianas. Aquilo pelo qual o Seraí se angustia é poder ser no mundo de si mesmo, o que significa, simultaneamente, para aquele que realiza esta experiência, tende a enfrentar a possibilidade de não ser mais aquele ser no mundo que se é. Dessa forma, a referência a si mesmo por meio da experiência afetiva da angústia também se apresenta como uma experiência da própria morte, generalmente negligenciada, agora entendida como a própria possibilidade. Assim, a experiência fundamental do próprio ser que se é acaba se tornando paradoxalmente a experiência do próprio nada, uma questão que Heidegger também abordará, embora de maneira diferente, na palestra polêmica intitulada Que Metafísica, de 1928. Ali, o problema de ser e o problema do nada são caracterizados como dois aspectos da mesma questão. Como já foi dito, o próprio Heidegger não desenvolve a questão do corpo ou da enfermidade, embora ofereça algumas indicações altamente significativas a esse respeito, quando consideradas à luz das abordagens ontológicas e existenciais características de seu pensamento. De acordo com ele, a interpretação existencial da morte, como a possibilidade mais própria do Seraí, que é alcançada por meio da angústia, é fenomenologicamente anterior aos desenvolvimentos das ciências positivas, como a biologia, e até mesmo aos desenvolvimentos da ontologia da vida. De acordo com isso mesmo, a pesquisa empírica, por exemplo, nos campos da psicologia, etnologia, história ou biografia, deve ser orientada por essa interpretação existencial da morte. E quanto à medicina, para diferenciar a perspectiva ontológico-existencial sobre a morte que ele pretende desenvolver do trabalho das ciências empíricas, Heidegger faz o seguinte comentário. O segundo texto. A pesquisa médica biológica sobre a cessação da vida pode alcançar resultados, e esses resultados também podem ser ontologicamente significativos, desde que a orientação fundamental para uma interpretação existencial da morte tenha sido assegurada. Ou será que a enfermidade e a morte em geral, mesmo em nível médico, devem ser concebidas principalmente como fenômenos existenciais? A pergunta que Heidegger faz aqui é da maior importância. No contexto do pensamento heideggeriano, a resposta a essa pergunta deve ser um sonoro sim. Heidegger indica aqui um tema que ele não desenvolve, deixando a tarefa de elaborar um conceito existencial de enfermidade que também é decisivo em nível médico. Mesmo nesse nível, a enfermidade e a morte, em geral, devem ser consideradas como fenômenos existenciais. Os conceitos médicos de enfermidade e morte, e poderíamos acrescentar também o conceito de corporalidade, teriam de ser interpretados de acordo com as linhas fundamentais sugeridas pela interpretação existencial da morte em sua obra. A enfermidade pode ter consequências existenciais do tipo que Heidegger procura tematizar filosoficamente em sua obra como um propósito diferente. Qual é a relação entre a angústia existencial e a estranheza do eu que está presente na enfermidade? O medo de um evento específico pode desencadenar a angústia existencial? Qual é o significado ontológico da pesquisa médico-biológica sobre a morte e a enfermidade? Muitas das ideias que foram apenas indicadas em Heidegger, como o caráter fisiológico de disposições afetivas fundamentais, como a angústia ou a necessidade de elaborar um conceito existencial de enfermidade, foram explicitamente desenvolvidas em uma direção semelhante por autores recentes como Radcliffe, Carrel ou Svenius. Em um dos capítulos dos Feelings of Being, Radcliffe retoma explicitamente a palestra de Heidegger de 1928 mencionada acima, o que é metafísica, para introduzir o conceito fundamental de seu trabalho,
ou de sentimentos existenciais. Como é sabido, essa palestra, na qual Heidegger trata do tema do nada, e na qual ele usa formular expressões como a nada nadifica, suscitou fortes críticas de Rudolf Carnap em um artigo cujo título chamava A Superação da Metafísica por meio da Análise Lógica da Linguagem. Segundo ele, o que Heidegger expõe nessa palestra não tem referente real, portanto, também não se pode dizer que tenha, propriamente falando, significado. Para Carnap, somente as proposições têm sentido cujo método de verificação é totalmente conhecido, o que pode ser rastreado até proposições protocolares desse tipo. Segundo ele, Heidegger, assim como outros metafísicos, guiado pelo significado das palavras, constituiria sentenças que apenas pareceriam fazer sentido, mas que, se analisadas lógica e cuidadosamente, não se referirão a nada que pudesse ou não ser verificado. Proposições como a nada nadifica ou a angústia revela o nada são, para Carnap, pseudoproposições. Elas surgem de deficiências lógicas no uso da linguagem e não afirmam nada. Elas devem simplesmente ser eliminadas. As proposições metafísicas são totalmente sem sentido. Por sua vez, o problema do nada e seu aparente significado deveriam ser compreendidos e poderiam ser totalmente explicados, segundo Carnap, a partir da negação de um caráter lógico. Assim, não haveria necessidade de recorrer a pseudoproposições metafísicas como as de Heidegger para explicar o problema. Para Radcliffe, a posição de Carnap representa uma visão muito restritiva da linguagem e da experiência do mundo em si, que não deixa espaço suficiente para levantar o problema dos estados afetivos de fundo, nos quais ele está particularmente interessado. O mundo não pode ser entendido como um conjunto de fatos atômicos que poderiam ser verificados empiricamente por meio da percepção do que é o caso. Esta concepção do mundo que serve como pano de fundo para a vida e a ação humana como um todo. Esta concepção, desculpem, não permite explicar a forma básica de abertura do mundo que serve como pano de fundo para a ação humana considerada como um todo. É exatamente neste ponto que o trabalho de Heidegger sobre as disposições afetivas fundamentais, como a angústia, que abrem e articulam o ser no mundo em sua totalidade, se mostra altamente produtivo. O que angustia o ser humano não é, de fato, algo concreto, é, propriamente falando, nada. Mas isso não significa que seja apenas uma ilusão ou uma expressão metafísica a ser descartada ou eliminada. Pelo contrário, essa experiência mostra a própria existência como totalidade em um certo sentido. Em outras palavras, ela não é responsável por um conteúdo intencional concreto, mas por uma mudança afetiva na própria estrutura da intencionalidade. Carnap favorece as atitudes proposicionais, cujo caráter próprio consiste em aprender as coisas de forma reflexiva ou objetiva. O que Heidegger aponta, ao contrário, refere-se ao fenômeno básico de caráter pré-reflexivo anterior a qualquer atitude proposicional e a qualquer crença concreta nos fatos do mundo. Há um certo senso de ser e de pertencer ao mundo, mutável em intensidade e caráter, que opera de forma prévia e frequentemente não temática e que estrutura todos os pensamentos, crenças e comportamentos humanos subsequentes em relação ao mundo, aos outros e ao próprio corpo. Esse é o aspecto no qual Radcliffe quer se concentrar e a razão pela qual ele recupera para seus próprios fins aquele sentido do ser básico do ser aí que Heidegger quis recuperar em seu trabalho. Os sentimentos existenciais são fenômenos tanto afetivos quanto corporais que pré-articulam o modo de ser no mundo de uma pessoa em um determinado momento e que servem como pano de fundo para todas as outras experiências. Eles podem ser acreditados e descritos fenomenologicamente
não mais por meio de uma linguagem que pretende verificar fatos, mas por meio de várias formas de expressão, muitas vezes vagas e metafóricas, que vão além do uso lógico e exato da linguagem. Há muitos exemplos na fenomenologia, na literatura, na medicina e na psicopatologia em que esse tipo de sentimento atmosférico é descrito, o que revela uma alteração na própria estrutura da experiência do eu e do mundo. Muitos deles falam de um sentimento generalizado de estranheza, perda de certeza, ou fala de familiaridade com o mundo, com os outros, com a vida, com o próprio corpo. Assim, por exemplo, em um trabalho intitulado Darkness Visible, citado por Radcliffe, William Styron descreve sua experiência de depressão como uma outra forma difícil de descrever, próxima do inefável, de sufocamento ou asfixia. Styron fala sobre como os objetos e as situações em geral são percebidos de forma diferente, como os relacionamentos com os outros são apresentados sob uma luz diferente e como seu próprio corpo é percebido como uma concha. Sua experiência de depressão, ele comenta, consistiria em cito, ser engolido por uma maré tóxica e inominável que apagava qualquer resposta prazerosa ao mundo vivo. Fim da cita. Outro exemplo citado por Radcliffe é o conhecido caso de René, uma pessoa com esquizofrenia, cujo diário mostra a constante interrupção de seu senso de realidade e conexão com o mundo e com os outros e o sofrimento que essa experiência acarretou. Para ela, o mundo muitas vezes lhe aparecia sem sentido, irreal e, às vezes, com frequência, totalmente ameaçador. As experiências de enfermidade, tanto somáticas quanto psiquiátricas, mostram mudanças no senso de realidade que se aproximam de descrições como essas. Embora seu interesse não seja, estritamente falando, o problema da enfermidade em um sentido somático, Radcliffe retoma discussões fenomenológicas sobre a perda de transparência do corpo vivido que está presente nessa experiência. De acordo com Radcliffe, mas também com Carel, a percepção do próprio corpo como objeto estranho, outro, alheio, incerto, ou até mesmo como inimigo implica uma mudança no nível dos sentimentos existenciais. De modo geral, tanto em termos de seu caráter qualitativo quanto disruptivo, essas e outras descrições de alterações no senso de realidade e pertencimento podem ser caracterizadas como experiências de estranheza. Elas envolvem a experiência de um evento inesperado e não assistido que irrompe em um determinado momento, que muda a experiência de si mesmo no mundo como um todo e os outros nesse mundo, e que gera um sentimento mais ou menos permanente de estranheza e mal-estar, com qualidades específicas, do qual não é possível escapar pelo mero exercício da vontade e que gera sofrimento. Radcliffe considera que os sentimentos existenciais como mudanças no senso do ser e não como uma perda desse senso. Em outras palavras, os sentimentos existenciais são responsáveis por uma modificação básica na estrutura de significado do ser no mundo. A estranheza em questão aqui é tal que ocorre no nível de significado, embora em um nível antepredicativo e pré-intencional. Passo à segunda parte desta palestra. Estranheza fora da esfera do significado. Por meio de uma fenomenologia responsiva, Waldefels quer levar o pensamento sobre o estranho ou estrangeiro para ele das frente a um plano diferente, não apenas anterior aos comportamentos intencionais e proposicionais que Carnap privilegiou, mas até mesmo além do nível corporal pré-reflexivo que a angústia de Heidegger, os sentimentos existenciais de Radcliffe, a dúvida corporal de Carel ou o senso generalizado de inhospitalidade dos veneus como uma característica da enfermidade. Se para Heidegger, Radcliffe, Carel e os veneus, o ser humano pode ser caracterizado como
um ser de significado como um ser vivo que entende e interpreta, para a Waldenfels, ele deve ser entendido mais precisamente como um animal não fixo, um ser limítrofe que vive na terra de ninguém e que se move o tempo todo, sabendo ou não, em uma espécie de limiar. O ser humano é um animal não fixo, a expressão de Nietzsche, porque ele está sempre em movimento. Animal não fixo refere-se a um ser vivo que não pode confiar em uma ordem natural previamente dada, mas para quem, ao contrário, a ordem é uma pergunta e uma busca. Para Waldenfels, o ser humano está em uma busca constante não apenas por causa da curiosidade de sua própria iniciativa, mas também, e acima de tudo, por causa dos desafios e demandas permanentes do ambiente em que vive e da vida prática, que o levam cada vez mais além do conhecido, além das ordens normativas e compreensivas previamente estabelecidas com as quais está familiarizado. Para o ser humano, o mundo da vida e da ação não deve ser entendido como uma ordem previamente dada e fechada, mas sim como algo inacabado e aberto que, embora parta do que já é conhecido e familiar, não se esgota e não pode ser apreendido em um horizonte prévio fechado, cujas regras já estão permanentemente definidas. Isso significa que o mundo comum em que se vive, ou seja, o mundo da intercorporalidade, da intersubjetividade, e pode-se acrescentar aquele no mundo do diálogo que somos, refere-se a uma esfera intermediária na qual o outro não é referido ao seu próprio, no qual o outro não é integrado em um todo. Nas palavras de Waldenfels, o que acontece entre nós não pertence nem a cada um de nós, nem a todos nós como um todo. Nesse sentido, constitui uma terra de ninguém, uma paisagem de fronteira que tanto une quanto separa. O que é, portanto, removido de nosso próprio acesso a ele, nos marcamos como estranho. Em vez de ser um ser de significado, na Waldenfels o ser humano é caracterizado como um ser que habita uma paisagem fronteiriça, na qual ele experimenta sempre algo que excede o domínio do eu e leva para além do familiar e conhecido. A imagem do limiar, a qual a Waldenfels recorre com frequência, é altamente significativa. O ser humano é um ser fronteiriço na medida em que vive na fronteira de si mesmo, na medida em que é constantemente levado a um lugar que excede o que é seu, o que é conhecido, o que foi experimentado até agora. O limiar denota um lugar intermediário que une e, ao mesmo tempo, separa dois lugares diferentes, o próprio, o familiar e conhecido, e o estranho. Estranho, diz Waldenfels, é um lugar onde eu não sou e não posso ser, e onde, no entanto, na forma dessa impossibilidade, eu sou. Fim da cita. Para Waldenfels, o estranho nunca está incluído no eu. Sua alteridade reside no fato de que ele excede o que se é e o que se conhece de si mesmo. E, no entanto, o estranho está sempre ligado e referido ao eu. Ele ocorre constantemente no reino do eu. Assim, paradoxalmente, a estranheza aparece como um elemento constitutivo do eu e, no entanto, manifesta uma falta insuperável de simetria com ele, uma vez que o ultrapassa e vai além do reino de significado no qual ele se move. Nas palavras de Waldenfels, se o próprio está entrelaçado com o estranho, isso diz ao mesmo tempo que o estranho começa em nós mesmos e não fora de nós, ou, em outras palavras, diz que nós mesmos nunca estamos em nós mesmos. Citado em Escobar Moncada, fim da cita.
em contraste com o mal-estar e a inhospitalidade apresentados na angústia existencial de Heidegger e no nível dos sentimentos existenciais desenvolvidos antes. Para a Waldenfels, o estranho deve ser entendido de uma forma muito mais radical. O estranho não é uma articulação diferente, limitada, incomum ou deficiente de possibilidades existenciais, mas sim um excesso que excede o próprio ser possível. Em vez de uma possibilidade alterada, limitada ou deficiente de si mesmo, é uma impossibilidade vivida que excede nossas possibilidades. Entendido de forma radical, o estranho precede todo o reconhecimento de algo como algo, toda compreensão, toda ordenação e todo planejamento, pois ele vem precisamente daquele outro lugar, além do limiar, no qual não é possível habitar e que é, por essa mesma razão, um não lugar a topos, do qual e diante do qual silenciosamente a própria experiência corre. Isso não significa que o estranho seja independente da ordem estabelecida. Pelo contrário, como Waldenfels costuma dizer, há Ordem, es gibt Ordnung, o ordens no plural. O estranho sempre se apresenta em contraste com as diferentes ordens em que vive. Ele só pode emergir dentro da estrutura de uma determinada ordem que estabelece seus limites e, ainda assim, escapa completamente dela. Como Jairo Escobar, um colega meu, comenta, ser no mundo é, antes de tudo, estar em uma ordem com uma determinada estrutura que estabelece fronteiras e, ao mesmo tempo, sugere suas possibilidades de transcendência e transgressão. O ser humano é um Grenzphänomen, um fenômeno entre fronteiras, um ser fronteiriço, mas essas fronteiras são o produto de uma ordem que não apenas as estabelece, mas também as faz emergir sempre de novo, as desloca, movidas pelas forças estruturais que as movem. O estranho se apresenta em momentos em que o fluxo normal dos eventos é interrompido. Ele não obedece ao logos dos fenômenos e, justamente por isso, supera a fenomenologia do intencional e a decifração hermenêutica de um texto cujo significado é pressuposto ou antecipado. Os processos pré-reflexivos e antepredicativos da experiência são atravessados e desafiados por uma estranheza radical que escapa a toda ordem, a todas as normas, a toda compreensão, a toda comunicação e as tentativas de racionalização. A experiência de fenômenos afetivos como a angústia, que, como diz Waldenfels, podem abalar a ordem do mundo, embora expliquem essa estranheza, também parecem ter sua origem em outro lugar. A esse respeito, Waldenfels comenta: essas são experiências afetivas marcantes, como o espanto ou o medo, interrupções que perturbam o modo usual das coisas, anomalias que se desviam da normalidade. O estranho nos afeta antes que possamos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Assim, embora Waldenfels pareça estar disposto a reconhecer a estranheza dos fenômenos afetivos e corporais abordados por Heidegger, Radcliffe, Carrel e Sveneus, sua ênfase está na estranheza dessa experiência, na irrupção do estranho em si, que não pode ser aceito nem rejeitado e, ainda assim, penetra e questiona a própria experiência do mundo. Como filosofias do significado, a fenomenologia e a hermenêutica teriam que considerar a ocorrência do estranho como a própria origem da experiência do significado. De uma forma que guarda certa semelhança com algumas reflexões de vários autores do movimento fenomenológico e hermenêutico, Waldenfels se refere ao modelo do apelo para caracterizar a ocorrência do estranho. Diferentemente de outros modelos,
O modelo do apelo é particularmente adequado para fenômenos como este, em que há uma falta de simetria entre os termos da relação. O estranho em si, na medida em que é alheio ao significado, está de certa forma além da própria experiência. A Waldenfels privilegia a alteridade radical do estranho, sua vinda de um lugar que permanece à distância, seu caráter absolutamente outro, o estranho a todas as regras conhecidas, sua falta de simetria com suas próprias regras sobre a diferença entre o outro e o estranho. É possível consultar o artigo de meu colega Jairo Escobar, que aprecio muito. O estranho, no entanto, irrompe na experiência daquele que o sofre de forma disruptiva. Ele simplesmente se apresenta, se impõe. Esse acontecimento do estranho em si mesmo envolve, evidentemente, o que Waldenfeld descreve como patos. Viver, experimentar, agir, significa ser suscetível a qualquer momento e em qualquer lugar de ser atingido pelo diferente. Não se trata, como já enfatizado, de algo que possa ser aceito ou rejeitado. O experimentador, diz Waldenfels, precede a si mesmo. Sua experiência começa em outro lugar e não depende de um ato de sua vontade. Em outras palavras, o experimentador não está à frente do que acontece no papel de ator. É a voz passiva e não a voz ativa que corresponde a esse acontecimento. Trata-se, portanto, de um ser que é atingido por aquilo que, sem saber de onde ou como, acontece fora do próprio controle das coisas. Quem quer se seja alcançado dessa forma é chamado de paciente, uma expressão que é particularmente significativa, como é evidente, no contexto médico. O paciente é abordado como o complemento de um dativo que é dirigido a ele. Assim, o que é apresentado adquire para o sofredor o sentido de algo que acontece comigo, que me diz respeito, que é dirigido a mim. O estranho aparece, então, como um evento que é dirigido ao sofredor, não de qualquer forma, mas como um assunto que lhe corresponde e pelo qual ele tem de se responsabilizar de uma forma ou outra, quer ele queira ou não. Essa irrupção no espaço de significado em que se vive mostra a insuficiência da ordem estabelecida e as rachaduras no próprio entendimento. Em outras palavras, a ocorrência do estranho tem o poder de revelar os limites do desdobramento do entendimento da intencionalidade. O que aconteceu incomoda, desorienta e, por isso mesmo, questiona. Podemos falar aqui de sofrimento e, em muitos casos, de padecimento. Esse questionamento próprio pelo estranho chama atenção para o conjunto de hábitos, regras e ordens, tanto implícitos quanto explícitos, nos quais a própria vida acontece. O estranho em si, embora absolutamente outro, só é estranho para aqueles que o sofrem em relação a seu próprio mundo da vida, as ordens de significado nas quais eles operam ou, se preferimos, a situação hermenêutica. Agora, o acontecimento do estranho representa uma interpelação que exige ou demanda uma resposta. O paciente não é meramente afetado pelo que é apresentado, mas ele próprio é também aquele que é questionado, aquele que é chamado a assumir a responsabilidade e a dar uma resposta. O ser limítrofe que se é, então, mostra-se como paciente e, ao mesmo tempo, respondedor. Sim. A antiga afirmação, o homem é um ser vivo que possui fala ou ação, poderia se tornar a afirmação, o homem é um ser vivo que dá respostas. A resposta dada envolve acolher e trazer o evento inicialmente estranho para a esfera do significado por meio de interpretação, categorização, classificação, narração, etc. Por fim, e ligada a esta última, a resposta dada envolve um certo tipo de
aprendizado, adaptação ou reconfiguração de significado. Waldenfels, assim como Gadamer, frequentemente cita o ditado de Esquilo, patei matos, aprender com o sofrimento, com o que se padece, para se referir ao aprendizado que se desencadeia desse evento. Para aqueles que não estão familiarizados com os desenvolvimentos da fenomenologia da enfermidade, não é difícil imaginar como a ocorrência da enfermidade pode ser interpretada no modelo de recurso desenvolvido por Waldenfels. A enfermidade não é considerada pelo Waldenfels como um evento de significado, mas como algo que começa além do significado, antes da intencionalidade, antes da compreensão de algo como algo. A rigor, a enfermidade experimentada não é o estranho em si, mas vem, como já foi dito, desse lugar distante. Ela ocorre como transgressão, subversão, ruptura, excesso ou desvio de uma ordem estabelecida, de uma normalidade vivida, familiar e conhecida. Embora o corpo seja sempre o próprio corpo, e embora se possa dizer que ele é sempre identificado como uma pessoa, também é justo dizer que ele é, na realidade, um desconhecido. Mais do que algo que é controlado, o corpo se mostra como algo que se é, e exatamente por isso como algo que se vive, experimenta e muitas vezes também se sofre. O corpo não é por ser totalmente a si mesmo. O estrangeiro irrompe nele, o estrangeiro, querendo ou não, o habita. O corpo é o local de troca e mediação entre a estranheza como uma experiência radical e a resposta que dá sentido a essa experiência. É o lugar onde o estranho acontece, onde o pathos ocorre e onde a resposta é formulada. Em uma linha semelhante à de Goldstein, Waldenfels caracterizou a patologia como uma falta de resposta adequada o suficiente, tanto corporal quanto experiencial, ao desafio imposto pelo acontecimento do estranho na enfermidade. A enfermidade é um evento perturbador que envolve um tipo de estranheza consigo mesmo em todos os níveis. Ela implica uma interpelação, um chamado para assumir o controle de si mesmo e dar uma resposta, por exemplo, fazendo uma consulta, submetendo-se a exames, obtendo ajuda, diagnóstico e tratamento, mas também se adaptando a nova situação, a novas demandas, a novas circunstâncias, a mudanças no próprio corpo, em seu funcionamento ou até mesmo no ambiente. Os aspectos narrativos da experiência da enfermidade, destacados em alguns dos estudos realizados nesse campo, também podem ser interpretados como parte da resposta a um evento desse tipo. No entanto, o que dizer da sensação generalizada de não estar ou não se sentir em casa, mencionada no início? Como a estranheza radical de que Waldenfels fala se relaciona com essa outra estranheza experimentada como angústia, desconforto ou mudança que Radcliffe chamou sentimentos existenciais? Apesar da forte crítica de Waldenfels às filosofias do significado, seu desenvolvimento ainda é compatível com as propostas de Heidegger, Radcliffe, Carrel e Sveneus mencionadas acima, e, em caso afirmativo, até que ponto passou às conclusões deste trabalho. Além da crítica constante das filosofias do significado, a próprio Waldenfels não pretende abandonar a fenomenologia de forma alguma. Os autores do movimento fenomenológico e hermenêutico que ele tem o hábito de citar, Husserl, Merleau-Ponty, Levinas, entre outros muitos, apresentam em seus próprios trabalhos indícios de um pensamento sobre o estranho e sobre uma fenomenologia responsiva que a próprio Waldenfels reconhece e utiliza. Não se trata, portanto, de escolher entre as abordagens do Waldenfels e as de outros fenomenólogos. A estratégia de Waldenfels consiste em canalizar o problema do significado para aquele outro, fora dele, ao qual ele responde. Sua proposta possibilita
alertar contra a euforia do significado e restringir ao entorpecimento do conhecido. Justamente por isso, ela se mostra rigorosamente fenomenológica, aberta ao novo. O fenômeno, a compreensão de algo como algo, começa em outro lugar para o qual não é possível dar conta e que, no entanto, nessa insuficiência, chama e se anuncia como aquilo que excede o domínio de significado. Por outro lado, ao enfatizar o pathos e, consequentemente, a resposta, Waldenfels acaba, paradoxalmente, destacando também o caráter hermenêutico da existência humana. É possível situar o pensamento de Waldenfels sobre o estranho em relação a Heidegger, Radcliffe, Carrel e Svenius. As experiências de angústia, de desconforto, de não estar em casa, são, sem dúvida, experiências de significado, mas é um sentido alterado, estranho, referente a um além que revela as fendas do significado. Por esse motivo, ele é percebido como inestabilidade, como ausência de certeza, como dúvida e incerteza generalizadas. A inquietação demonstrada por essas atmosferas afetivas sempre se refere ao estranho e é atravessada pelo estranho. Ainda não é uma resposta ao estranho, mas um pathos cuja resposta e adaptações ainda não foram decididas. Pathos é uma experiência de significado, embora um significado alterado, afetado, mudado, mas esse caráter perturbador mostra precisamente que ele vem de outro lugar. Em muitos casos de enfermidade, o que é experimentado e percebido pode continuar a se referir por um longo tempo ao estranho, enquanto não se chega a uma resolução. A incapacidade de encontrar uma resposta, uma nova adaptação, é exatamente o que torna a experiência do significado uma sensação aversiva e incômoda. Além da complementaridade entre as abordagens dos autores citados, é necessário destacar as vantagens que as abordagens de Waldenfels têm sobre as abordagens que prevalecem na fenomenologia da enfermidade. Em primeiro lugar, Waldenfels enfatiza a alteridade radical do evento disruptivo, além de toda ordem. Esse é um aspecto fundamental porque mostra a origem da ruptura do significado. O caráter perturbador da enfermidade não pode vir da própria ordem que é questionada, mas de outro lugar. Em segundo lugar, porque Waldenfels enfatiza a necessidade de uma resposta, tanto corporal quanto narrativa, se preferir, ao evento da enfermidade. Mas, uma vez, o que motiva a resposta não pode vir da ordem de significado em que a pessoa já se encontra, mas de outro lugar. A dificuldade de encontrar palavras ou linguagem adequadas para expressar as sensações afetivas ligadas ao fenômeno da enfermidade está relacionada a este fato de se ver remetido a outro lugar. Considerando esses dois aspectos, em terceiro lugar, a abordagem da Waldenfels parece romper tanto com o problema da imanência fenomenológica quanto com o de um círculo hermenêutico concebido de maneira fechada, incapaz de ir além de si mesmo. Em quarto lugar, Waldenfels parece lançar as bases de um conceito relativo e mutável de enfermidade dependente do pathos e da adequação ou inadequação da resposta, que se aproxima das visões mais inativas e ecológicas da enfermidade desenvolvidas por atores como Goldstein ou Canguilhem. Por fim, ao defender uma fenomenologia e uma ética responsivas, o Waldenfels introduz uma mudança importante nas reivindicações de conhecimento da própria fenomenologia e o seu ser da própria prática médica. Em vez de ver e conceber a enfermidade como um evento cujas regras, leis podem e devem ser completamente decifradas ou compreendidas no nível do significado, a Waldenfels nos convida a estar atentos ao estranho, ao desconhecido e ao radicalmente outro e não tomar nada como garantido. A enfermidade, então, aparece como algo que nos ultrapassa, que nos excede, que se refere a um além, que é estranho à compreensão e a todas as pretensões de conhecimento, tanto filosóficas quanto médico-científicas.
Poderíamos falar de uma medicina responsiva e de uma prática médica responsiva. Como se sabe, o que para o paciente é um evento extraordinário, para o corpo médico é um evento rotineiro, que se enquadra nos protocolos e nas rotas estabelecidas de atendimento, compreensão e tratamento. O reconhecimento do excesso de significado na ocorrência da enfermidade previene e protege contra a rotina e padronização na compreensão da enfermidade e no atendimento aos pacientes. Ao fazer isso, ele mantém uma atitude de abertura e admiração diante a estranheza do evento e do sofrimento do paciente, o que, ao que me parece, não apenas nos convida a tratar esse sofrimento como um evento único, que obviamente resulta em tratamento adequado, mas também tem consequências éticas apreciáveis que ajudam a aplacar a queixa generalizada de desumanização. Muito obrigado. Muito obrigado, Andrés, pela belíssima exposição, pela belíssima conferência, muito clara, muito esclarecedora, né, para aqueles que já têm contato com a fenomenologia, em especial o campo interdisciplinar da fenomenologia da enfermidade, mas mesmo para aqueles que estão iniciando nesse caminho, né, foi realmente muito esclarecedora a tua fala, né, agradeço muito pela conferência. Nós temos uma primeira questão do professor Marcelo, né, que eu vou formular, né, e depois vamos, enfim, eu também tenho uma questão, então vamos fazer aos poucos. Eu vou fazer primeiro essa questão, passo a palavra para ti, e depois formulo a minha questão e o espaço fica aberto para todos que quiserem participar. Basta escrever aqui no chat a pergunta para todos ou só para mim. Então, pergunta do professor Marcelo. Primeiramente, muitíssimo obrigado pela excelente palestra. Gostaria de ouvir um pouco sobre a estrangeiridade da própria noção de estranho ou de estrangeiro em nossa cultura. O quanto ela é incompatível à nossa forma de viver, tão estruturada na normalidade, no prazer e na saúde infinita, consumista. Qual é a relevância de impor uma discussão sobre o estranho em nosso tempo? Obrigado desde já. Fábio, gostaria de escutar novamente a pergunta para estar seguro de compreender a Eu questão. gostaria de ouvir um pouco, né, Andrés, professor Andrés, sobre a estrangeiridade, né? O professor Marcelo usa esse termo, né, para se referir ao fato mesmo de que a própria noção de estranho ou de estrangeiro em nossa cultura parece bastante estranha, né? O quanto ela é incompatível à nossa forma de viver tão estruturada na normalidade, no prazer e na saúde infinita, consumista. Qual é a relevância de impor uma discussão sobre o estranho em nosso tempo? Não, é uma questão difícil. Há pouco lugar para o estranho no nosso tempo, aparentemente. E neste momento há um problema ou uma nova proposta, uma nova viragem na medicina. Existe uma concessão depois da pandemia da medicina global e da saúde global. É a proposta de unificar a saúde humana com a saúde animal e a saúde do meio ambiente. Mas isso é um problema porque implica normativizar e conceber a saúde de uma única forma na qual não há suficiente espaço para para o estrangeiro, o estranho ou a estrangeiridade. Em nossa cultura, temos uma cultura técnica capitalista que ha sido caracterizada pela fenomenologia e a hermenêutica como uma forma de conceber e aprender antecipadamente todas as coisas do mundo e de explotar e de aproveitar todos os recursos naturais.
e, ao mesmo tempo, essa forma prévia de conceber a natureza, os seres humanos como parte da natureza e como recursos, e a tradução dessa concepção ao capitalismo, e toda essa concepção também afeta a medicina. E muitas vezes os pacientes são concebidos como clientes somente, como objetos, e, e muitas vezes não existe uma suficiente escuta de, das diferenças culturais e pessoais e experienciais da experiência da enfermidade. Então, é uma defesa do estranho, do que excede os limites de nossa compreensão do mundo, dos nossos sentidos, de nossas políticas em saúde, que tendem a se globalizar. Um questionamento disso, uma concepção que resguarda a abertura e as possibilidades diferentes, de concepções diferentes, eu acho que é muito bem-vinda ou muito importante. Então, sim, não existe uma suficiente abertura ao estrangeiro em nossa cultura, lamentavelmente. Não sei se respondi na mesma direção de sua pergunta. Professor Andrés, eu tenho uma questão também, digamos assim, uma questão geral, né? Mas eu acho que nos permite continuar o diálogo, a conversa, a partir de onde terminaste a tua fala. A minha pergunta vai na direção, de um ponto de vista fenomenológico, ainda que nós não tenhamos uma linha fixa, vamos dizer assim, de distinção entre a, a experiência vivida da estranheza como um Heimlichkeit, né? No sentido que tu trazes na tua tradução, inhospitabilidade, né? E uma dimensão, digamos, patológica, né? Ainda que nós não tenhamos uma linha fixa, seria possível, como nós poderíamos, digamos assim, ah, sem a intenção dogmática, talvez, e a intenção excessivamente biologicizante, vamos dizer assim, de traçar uma linha fixa daquilo que é a experiência do estranho, que fazemos todos nós, né? E que até de certa maneira é parte constitutiva das nossas experiências todas, do ponto de vista afetivo, né? E a experiência do estranho ou da estranheza, vamos dizer assim, como algo efetivamente patológico, né? Quer dizer, existe alguma forma ou algum modelo fenomenológico para, de alguma maneira, descrever a transição de uma experiência do estranho, que fazemos nós, todos nós, e podemos dar vários exemplos, e as experiências, digamos assim, patológicas de enfermidade, né? Quando nós podemos, do ponto de vista fenomenológico, ainda que esse traço seja singular, vamos dizer assim, e que a gente tenha que fazer a escuta individual de cada pessoa, ou de cada grupo, enfim, quando que nós vamos conseguir, do ponto de vista fenomenológico, estabelecer essa distinção? Existe algum tipo de desnível, ruptura, algum tipo de dimensão experiencial que nos indique o processo da enfermidade, né? Quer dizer, o sofrimento, em termos de sofrimento, um modo de viver essa estranheza que produza sofrimento. E faço essa pergunta, de alguma maneira, também fazendo alusão à psicanálise, né? A ideia de um primeiro Freud, com a etiologia do traumático, né? Que posteriormente é recuperada por Ferenczi,
justamente, né, apontando para uma experiência como diria Weidenfels, né, na tua brilhante exposição, que está para além do domínio do significado, quer dizer, é aquilo que é vivido e não há recurso psíquico, vamos dizer assim. Não há como, naquele momento em que aquela vivência, aquela experiência, né, ocorre, não há esse recurso, e que produz, então, produz o traumático como uma forma de não reação ou incapacidade de reação, ou mesmo de incompreensão, que, por sua vez, leva à não reatividade, né? De tal maneira que, do ponto de vista, ah, vamos dizer assim, da terapia propriamente dita, daquele primeiro Freud, né? Ainda com Breuer, né? Conceito que vai ser recuperado por Ferenczi, o que se busca é uma, enfim, né? É justamente um processo, né, de retomada desse movimento para que se possa, então, num segundo momento, responder ao traumático, não, ou efetuar uma resposta, né, a esse elemento que fica como uma espécie de resíduo não significado no passado, né, não estabelecido, e que, né, clinicamente se reencontra e a ele se pode responder, vamos dizer assim. Não, eu diria dessa maneira, de maneira, né, muito breve, mas a minha pergunta, então, tem dois elementos. Na primeira dimensão da pergunta é se, do ponto de vista fenomenológico, dentro da construção que tu vens fazendo sobre fenomenologia da enfermidade, é possível, de alguma maneira, descrever, né, vamos dizer assim, aquilo que da experiência da estranheza, né, integra, vamos dizer assim, né, o nosso encontrar-se, mais ou menos, no mundo, né, e na nossa singularidade histórica, né, nossa Befindlichkeit, então, o nosso encontrar-se, né, se tem como distinguir esta dimensão, vamos dizer assim, de uma experiência que adentra o campo justamente do sofrimento ou da enfermidade propriamente dita. Se terias um indicativo, né, um índice aí para nos apresentar, ainda que não seja dogmático, fixo, etc., né, ou uma mera catalogação, vamos dizer assim, psicopatológica, né? Quer dizer, essa é a primeira questão. E a segunda, o que tu pensas, né? Como tu consideras a dimensão do traumático, né? Como uma possível forma de elaborar o momento em que essa estranheza se reporta a uma forma de sofrimento. Não necessariamente numa explicação psicanalítica. Pode ser em diálogo com a psicanálise, mas, de toda maneira, o traumático sendo ele justamente essa dimensão que nos permite fazer, portanto, uma avaliação entre o que é ou não, digamos, experiência de enfermidade. Não sei, estou te fazendo essa pergunta, nós temos mais aqui já questões, mas temos tempo, como tu achares melhor, professor. São muito interessantes as duas questões. Eu vou começar por a segunda, a questão do trauma, e isso me levará à primeira questão, dos critérios para determinar o patológico. A questão do trauma é se o ser humano é um ser do sentido, um ser que cria sentido, que construi sentido. As primeiras experiências não são somente experiências de conteúdos de sentido, mas são experiências que criam as estruturas de futuras experiências. Então, as estruturas mesmas, em minha opinião, são, você adquirem, as estruturas não são estruturas fixas, absolutas, mas estruturas que resultam do encontro da pessoa, da criança com o mundo, com seus pais, e esse encontro e essa
progressiva adaptação é uma adaptação tanto cultural, hermenêutica, quanto corporal. E as duas coisas não podem ser separadas. Então, eu acho que o problema do trauma é justamente a incapacidade com as estruturas de compreensão e de adaptação do próprio corpo de assumir e de fazer frente às novas experiências estranhas que se consideram traumáticas e que causam sofrimento. E, nesse sentido, o traumático depende de uma história, uma cultura e um desenvolvimento particular da pessoa. Não todos os mesmos fatos são traumáticos para as mesmas pessoas. Por isso, é preciso tratar as pessoas individualmente. Mas provavelmente você está melhor situado que eu para responder essa questão. Mas eu acho que o aspecto hermenêutico das estruturas é fundamental para isso, e o aspecto adaptativo como resposta às novas experiências é também parte desta forma de assumir o que acontece com o encontro com o mundo. Existe algum critério absoluto para determinar o que é patológico e o que não é patológico? Pergunta muito difícil também. Eu acho que a fenomenologia mostra que a experiência de enfermidade, tanto somática como mental, é um modo de ser. É um modo de ser que supõe o que se caracteriza por experiências determinadas. Dentro dessas experiências, você conhece melhor esses temas, existe Radcliffe desenvolvido estes temas também no livro dos sentimentos existenciais, a separação da mente, do corpo como algo estranho, do mundo como algo no qual eu não pertenço, no qual eu não posso habitar, no qual eu me sinto como estranho. Essas experiências de estranheza do mundo, de estranheza do corpo, que implicam a separação entre mente, corpo e mundo e outras pessoas, são claramente patológicas. É minha opinião. Mas elas constituem também um modo de ser, uma diferença, uma qualidade. E, naturalmente, diversas pessoas estão capacitadas para viver e encontrar adaptações para viver no mundo e se desenvolver cotidianamente com essas experiências patológicas. Então, gosto muito não tenho uma resposta totalmente clara, mas gosto das aproximações novas que buscam uma explicação da enfermidade, tanto psicológica como somática, inativa em relação com o meio ambiente, em relação com a cultura, em relação com as experiências, porque justamente a normalidade é um aspecto cultural. E a medicina tem que reconhecer necessariamente que a caracterização, a nosologia de diferentes patologias é uma caracterização
feita no contexto cultural determinado. E isso não é uma redução do sentido e da importância da medicina, mas é simplesmente um reconhecimento desse contexto cultural que faz parte de nosso legado e que faz parte de nossas adaptações coletivas e tudo isso. Então, o ser humano tem que se adaptar não somente a seu corpo, não somente a seu meio ambiente, não somente a sua maneira particular de ser e de viver, mas também a seu mundo socialmente articulado, no qual determinados recursos hermenêuticos existem e condicionam também o que essa pessoa pode compreender, o que essa pessoa pode fazer, reconhecer publicamente, expressar de sua experiência privada, etc. Então, a adaptação é um conceito muito importante e eu acho que é a clave, é a chave para desenvolver um conceito da patologia mais histórico, mais cultural e, ao mesmo tempo, suficientemente científico. São ideias, intuições, mas muito Muito, interessantes os temas. muito obrigado, professor Andrés, pelas respostas. Nós temos questões ainda que eu gostaria de formular, né? Também temos um tempo, né, previsto. Eu vou, quem sabe, formulo as duas questões e aí tu, podes, responder, à vontade, o tempo que precisares. Primeira questão do Alberto, o estranho é de fato desconhecido ou é um conhecido que se apresenta como desconhecido? Uma primeira questão. E uma segunda questão do professor Claudinei, né, que está conosco hoje novamente. Um grande prazer, né, recebê-lo novamente, professor Claudinei. Né? Felicitações pelo tema trazido até aqui, sobretudo pela abordagem fenomenológica com a qual recebe um tratamento ímpar via obra de Waldenfels. Waldenfels é um profundo conhecedor de Merleau-Ponty, tradutor na Alemanha de sua obra, como também da tradição fenomenológica, e propõe também uma ética, em certo sentido, do cuidado. Como você avalia a proposta de Waldenfels com a de Levinas no tocante a uma ética da alteridade do estrangeiro? Duas questões, Andrés, para... Sim, começo pela segunda e retorno à primeira depois. Em, Waldenfels cita muitas vezes tanto ha estudado com Merleau-Ponty e Levinas é, sem dúvida, um pensador muito importante para ele. E, e eu acho que não conheço suficientemente o autor Waldenfels e suas diferenças, não he estudado suficientemente as diferenças entre Waldenfels e Levinas, mas eles têm muita semelhança, muita cercania, são perto, seu pensamento é perto, mas diferente. E o estranho, no sentido de Waldenfels, não é somente, não é equivalente a o outro em geral. E, mas Waldenfels mesmo utiliza muitas vezes a palavra outro para falar do estranho. Então não é fácil. O estranho está em outro lugar e, fora do sentido, além do sentido. O outro, o acontecimento do outro, pode muitas vezes vir acompanhado do acontecimento do estranho, mas não é necessariamente equivalente. Ambos pensadores, Levinas e Waldenfels, são muito importantes para a fenomenologia da enfermidade e da medicina, porque eles permitem
destacar um aspecto que somente mencionei ao final, a importância de uma medicina responsiva, que é o aspecto propriamente ético da prática médica e que é fundamental. Como vocês provavelmente conhecem, o pensador Gadamer ha também destacado a importância da medicina como arte e da conversação como elemento central do encontro do médico e do paciente. Mas considerar a medicina como uma medicina que responde ao outro, que está aberta ao outro, troca absolutamente toda a prática médica, porque abre a possibilidade de considerar não somente os protocolos de tratamento dos pacientes de um hospital determinado, de um país determinado, de uma política determinada, mas abre a possibilidade de pesquisar o que está acontecendo além dos protocolos. Então, essa abertura ao acontecimento estranho da enfermidade singulariza a atenção do paciente e faz que o paciente seja considerado não como um número, um caso geral de enfermidade, mas como pessoa específica que deve ser escutada, atendida, reconhecida e tratada. Então, a ideia de medicina responsiva, eu acho que tem muita potência filosófica para tanto no plano médico e pesquisador, no plano científico da medicina, quanto no respeito ao campo ético do encontro concreto com os pacientes. E passo à segunda pergunta. Os médicos, os praticantes geralmente sabem que as pessoas têm culturas diferentes, vêm de regiões diferentes, têm acesso a recursos educativos diferentes e quando eles chegam ao hospital, têm necessidades também diferentes. E muitos médicos se interessam por reconhecer e aprender as diferenças culturais e tentar de falar na linguagem do paciente e de compreender na linguagem do paciente, que muitas vezes é totalmente diferente da linguagem médico. Nesse sentido, na própria prática médica, muitas vezes reconhece já as singularidades culturais e as normatividades próprias das culturas naquelas vivem as diferentes pessoas. Então, Alberto pergunta, o estranho é de fato desconhecido ou é um conhecido que se apresenta como desconhecido? Do ponto de vista de Waldenfels, o estranho é desconhecido, é somente em tanto desconhecido é estranho, propriamente falando. Mas esse acontecimento absolutamente desconhecido, além do que a pessoa espera, se apresenta imediatamente como resposta da pessoa como algo conhecido. É difícil de expressar, de dizer, porque o desconhecido, no sentido do Waldenfels, é dependente do conhecido. O estranho, absolutamente estranho, é dependente do ordem. O ordem é particular, mas, ao mesmo tempo, esse ordem particular dá lugar a experiências do estranho e possibilita experiências da estranheza. A estranheza somente acontece no contexto do conhecido, mas o estranho mesmo é desconhecido.
o estranho mesmo supera o que é já conhecido. Então, bom, isso, não sei se logrei conseguir responder as duas perguntas. Excelente, professor Andrés, né? Te agradeço imensamente por teres aceito, primeiramente, participar dos nossos encontros, do nosso ciclo de encontros na cultura e subjetividade, né? É uma alegria muito grande, né? Contar com a tua participação, né? Com a tua generosidade também de já teres procedido à tradução, né? Da tua conferência, né? E também né, o texto que futuramente nós vamos publicar no livro que será lançado ano que vem. Então, uma alegria muito grande contar contigo, né, com a tua participação. Foi uma excelente tarde aqui para nós, né, e final de manhã, início de tarde na Colômbia, né, em Medellín, né, onde tu estás e fizeste a tua conferência. Eu queria, por último, fazer um agradecimento final, né, a todos e todas que estão com a gente, estão nos ouvindo, nos acompanharam, né? Foram, nesse ano, 10 encontros ao total, né, Marcelo, que nós organizamos nesse formato online. Nada disso seria possível sem a parceria do meu colega e amigo, professor Marcelo Norberto, né? E tampouco sem o apoio do nosso programa de pós-graduação em filosofia da PUC-RS e especialmente da Escola de Humanidades juntamente com o CDA. Então, nesse sentido, faço meus agradecimentos também ao Marcelo, né, pela parceria, pela amizade, enfim, de ter levado, né, a cabo todos esses encontros, né, que ficarão disponíveis no YouTube, né, poderão ser acessados em outros momentos, né, e fica como um registro dos nossos encontros, além dos colegas que nesse tempo estiveram conosco e, na medida do possível, puderam participar, né, e acompanhar as conferências, além de formular questões, enfim, de animar justamente o debate. Então, Marcelo, passo novamente para ti a palavra, né, e, enfim, agradeço por último a todos e todas. Obrigado, pessoal. Bom, eu também só tenho que agradecer profundamente a presença de todos. Sempre um prazer enorme, Fábio, trabalhar com você e dividir as produções com você, sempre muito estimulante. Agradecer, aproveitar aqui em nome de todos os que foram convidados, aproveitando aqui na presença do Andrés, de pesquisadores do Brasil, da América Latina, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, que tiveram a gentileza e a generosidade de partilhar as suas pesquisas atuais e responder essa provocação, né, e compartilhar com todos, né, e de alguma forma, com isso a gente conseguiu, através dos encontros online, tornar isso possível, né, também com os vídeos, isso fica à disposição de todos futuramente e finalmente com o apoio do CDA, da gente conseguir tanto ano passado quanto esse ano converter isso em livro, né? Como diria Alberto Mango, com a sua paciência infinita esperando o leitor, né? Então, um pouco disso, muitíssimo obrigado e mais uma vez, no meu nome do Fábio, agradecer a Débora que traduziu brilhantemente todas as exposições estrangeiras, exceto o André, que fez o trabalho duplo agora, hoje, de apresentar e de traduzir seu próprio texto. Sem a Débora teria sido impossível realizar com tanto sucesso esse projeto. Muitíssimo obrigado a todos. André, passar a palavra para você deixar com você a última palavra do dia. Muito obrigado. Sou eu que agradeço. E somente gostaria de ser bravo para os organizadores. Bom fim de semana. Um abraço da Colômbia.